Então Jeremias aqui ele recebeu uma ordem do Senhor para descer à casa do oleiro, que lá o Senhor iria fazer ele ouvir as palavras dele. Só que essa mesma palavra, ela revela que quando o profeta Jeremias obedece aqui e desce, ele não só começa a ouvir, ele não só ouve, mas também ele começa a ver coisas. Louvado seja Deus. E dentro dessa palavra o Senhor me deu uma revelação especificamente para algumas pessoas. Para algumas pessoas especificamente. E essas pessoas a qual o Senhor me traz aqui para passar essa revelação é para alguns profetas do Senhor. Olha o que o Senhor ele mandou eu falar, o que o Senhor me deu para falar nessa palavra, a revelação que o Senhor me deu para eu falar para alguns profetas dentro dessa palavra de Jeremias 18. O Senhor ele deu essa ordem para Jeremias, para o profeta Jeremias descer a casa do oleiro, que lá ele iria fazer o profeta Jeremias ouvir as palavras dele. Só que essa mesma palavra vai revelar que quando o profeta Jeremias desce, ele não só vai ouvir, mas ele também vai ver coisa. E o Senhor me deu uma revelação para passar para você, profeta do Senhor, para dizer: ei, vai ter lugar, vai ter missão, vai ter lugar que o Senhor ele vai levar alguns profetas. O Senhor manda eu gravar dentro dessa palavra dizendo: vai ter lugar que ele vai levar, vai mandar alguns profetas ir. E quando chegar lá nesse lugar, quando esse profeta chegar lá nesse lugar, o Senhor vai fazer esse profeta começar a ouvir e a ver coisa. Tem profetas que o Senhor vai levar em alguns lugares, em certos ambientes, em certos lugares, e que quando esse profeta chegar lá, o profeta vai começar a ouvir coisa e vai começar a contemplar coisa. O Senhor vai fazer, quando chegar lá nesse lugar onde o Senhor vai levar, o Senhor vai fazer, começar a ouvir coisa, vai fazer ouvir coisa e também vai permitir ver. Ei, Ramaia, ei, o Senhor está dizendo: vou fazer ouvir e vou fazer ver, vou fazer ouvir, ei, e vou fazer ver. O Senhor mandou eu gravar dizendo: tem profetas que ele vai levar em determinados lugares e que quando chegar lá nesse lugar, o Senhor vai fazer ouvir e o Senhor vai fazer ver. E assim como Jeremias, o Senhor manda dizer: é para ficar só observando, é só para observar. O Senhor está dizendo: eu vou levar só para observar, não é para falar nada. Ei, Maia, não é para falar nada, não é para falar nada, é só para observar, é só para ver e é só para ouvir, é só para ouvir e é só para ver, é só para observar o que está acontecendo lá. Ei, é só para observar o que está acontecendo lá, é só para observar o que está sendo feito lá, é só para observar a obra que está sendo feita lá. É só para observar que tipo de obra está sendo feita lá. O Senhor está dizendo, o Senhor me mandou eu dizer: ei, tem profetas que eu vou levar em determinados lugares. E quando eu levar, ei Jesus, quando eu levar, o Senhor está dizendo: eu vou levar alguns profetas em alguns lugares. Eu vou ordenar que vá. Ei, eu vou ordenar que vá. E quando eu levar, quando chegar lá, eu vou fazer ouvir coisas e vou fazer ver coisas também. Vou fazer ver, ei, vou fazer ver e vou fazer ouvir. Vou fazer ouvir e vou fazer contemplar, ó, muita coisa. Vai contemplar muita coisa, vai ver muita coisa, vai ouvir muita coisa. Vai ouvir, vai ouvir, vai ver, vai ouvir e vai ver. Mas é para ficar calado. Aí é para ficar só observando, é para ficar só vendo, não é para falar nada. Ei, não é para falar nada, não, é só para ficar observando, é só para contemplar, é só para ver o que está acontecendo lá, é só para ver o que é que está acontecendo lá, é só para ver o que é que acontece lá, é só para ver, ei, é só para ver o que é falado lá, é só para ver o que é falado lá, e é só para ouvir o que é falado lá, e é só para ver o que está acontecendo lá, ó, é só para ouvir o que está sendo falado lá, e é só para ver o que está sendo feito lá. É para ouvir e ver, ouvir e ver, ver e ouvir, calado, ouvir calado, ei, ver calado.
Deus vai levar profetas em lugares para ouvir algumas coisas. Deus vai levar profeta em lugares para ver algumas coisas. E ele está dizendo, quando chega lá, eu vou mostrar. Quando chega lá, eu vou mostrar. Quando chega lá, eu vou falar. E ele já está me dando outro rolo aqui. Quando chega lá, eu vou falar o que está acontecendo lá. Quando chega lá, eu vou falar o que está acontecendo lá com o meu profeta, com a minha profetisa. Quando chega lá, o Senhor vai começar a falar. Quando chegar no ambiente, quando chegar no lugar, o Senhor vai começar a te falar e a me falar o que é que está acontecendo lá, o que está sendo feito lá. O Senhor vai começar a falar. Vai começar a ouvir algumas coisas quando chegar lá. Vai começar a ouvir algumas coisas. Vai começar a ouvir e vai começar a ver. Vai ouvir e vai ver. Mas calado. Ei, calado. É só para ouvir calado. É só para ver calado. É só para observar. É só para saber o que acontece. Eita. É só para saber o que acontece lá. É só para saber o que é que está acontecendo lá. Vai ver muita coisa. Vai ouvir muita coisa. Vai ouvir e vai ver. Vai ver e vai ouvir. Mas a ordem vai ser calado. A ordem está sendo, calado, é para ouvir calado, é para ver calado, é para prestar atenção calado, é para observar calado, é para contemplar tudo calado. Eita, é calado. Vai ser uma missão calada. Eita, Jesus, meu Jesus amado. Vai ser uma missão calado. O Senhor já está me dando outro rolo aqui, outro mistério aqui, dizendo, vai ser uma missão calado. Vai ser algo que o Senhor vai trabalhar no calado. Vai ser algo que o Senhor vai fazer ouvir no calado. Vai ser algo que o Senhor vai fazer ver no calado. Vai ser algo que o Senhor vai fazer observar calado. Vai ser algo que o Senhor vai fazer contemplar calado. Vai ser algo que o Senhor vai fazer ficar sabendo calado. Ei, vai ficar sabendo de algo calado, vai ver algo calado. Eita, Manaia. Então o Senhor me deu isso aqui para gravar, e principalmente para profetas. Não é para todos isso aqui, não é para todos não. Eita, não é para todos não. Ei, não foi todos que o Senhor mandou descer a casa do oleiro, não, foi Jeremias. O mistério de papai aqui foi com Jeremias. E esse mistério que o Senhor me traz aqui, louvado seja Deus, é para alguns em específico, é para alguns profetas dele em específico, é para alguns Jeremias, que vai ter que ouvir algumas coisas calado, que vai ter que ver algumas coisas calado, que vai ter que ficar sabendo de algumas coisas calado, vai ter que contemplar algumas coisas calado, vai ter que ver, vai ter que ouvir, vai ter que contemplar, vai ter que ficar sabendo de algumas coisas calado. Ainda que quando, e o Senhor manda dizer, ainda que quando chegar lá, que começar a ouvir e que começar a ver e te vir a pergunta de algo, continue calado. O Senhor aqui, quando Jeremias ele começa a ouvir o que o Senhor fala com ele, as palavras que o Senhor fala com ele, e quando ele começa a ver ali o que o oleiro está fazendo, a obra que o oleiro está fazendo, é feita uma pergunta para ele. O Senhor faz uma pergunta para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 5 dizendo assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui, quando ele começa a ouvir, quando ele começa a ver, vem uma pergunta para ele. Mas essa mesma pergunta aqui que foi feita para ele, ele não responde. A palavra não vai dizer que Jeremias responde alguma coisa. Não. Ele continua ouvindo o Senhor falar e continua a ver. Continua ouvindo o Senhor falar e continua vendo o que está acontecendo, mas ele não responde. A pergunta aqui foi feita. Foi feita uma pergunta aqui para o profeta Jeremias, mas ele continua aqui calado, só ouvindo e observando, ouvindo e vendo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, ouvindo e vendo, ouvindo e contemplando, louvado seja Deus, e calado, observando, só calado e observando. E aqui o profeta Jeremias, ele ouviu muita coisa,
coisa e viu muita coisa. Ele ouviu e viu o que estava sendo ali feito, o que estava fazendo ali, a obra que estava sendo feita, o que estava acontecendo ali. Ele ouviu e viu, mas porém calado, só observando, só observando. Só observando, coisa que ele não estava vendo, coisa que ele não estava ouvindo, coisa que ele não estava ouvindo, coisa que ele não estava vendo. E aqui agora, quando ele chegou no ambiente aqui, quando ele chegou na casa do oleiro, ele começou a ouvir, começou a ver, tem coisa aí que profeta não está vendo, tem coisa aí que profeta não está ouvindo e tem coisa aí que profeta não está vendo, que o Senhor vai levar em alguns lugares aí. Quando chegar nesses lugares, o Senhor vai fazer ouvir, vai fazer ver e vai fazer ouvir. Mandaraia. Mas é para ficar calado, não é para responder nada, não é para falar nada, não, é só para ouvir e é só para ver. Só observa o que o Senhor vai fazer ouvir e o que o Senhor vai mostrar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor.